foda mesmo. E, porra, quando você começa nesse mundo de música e tudo mais, o teu pai já era o Arlindo Cruz, né? Ele já era fodão, não era? Era. Claro que era. No meio do samba, sem dúvidas. Mas pra mim, não. Pra mim, era o meu pai. E era, por muitas vezes, o compositor. O Arlindo Cruz, cantor, veio fazer sucesso já nos anos 2000. Então Tá. eu já tava mais. Já tinha 9 anos. Já tinha 10 anos ali, por aí. Então, assim, antes ele era mais um compositor. Eu tinha muito meu pai em casa porque não tinham tantos shows. Em São Paulo até fazia algumas coisas. São Paulo sempre foi um lugar que o respeito pela obra do meu pai sempre foi maior. É mesmo? Sempre. Nossa, mas isso é interessante, Desde que esquisito, até. o movimento dos anos 80 do Fundo de Quintal, quando veio pra cá, Aham. foi aqui que nasceram os sambistas artistas. Porque no Rio era o amigo, o cachaceiro, o cara que tocava no bar. O autógrafo dos artistas, de sambistas, veio daqui. O reconhecimento, o cachê, uma estrutura, uma iluminação. Sem sombra de dúvidas. Então, Porra, assim, isso é interessante, porque eu não fazia ideia, cara. o profissionalismo do samba veio graças a São Paulo e nesse tempo ali dos anos 80, início dos anos 90, foi quando o samba passou a ganhar dinheiro, né? Como passou a ser um segmento mais próspero, foi onde a gente conseguiu mudar de vida. Eu lembro que eu morava em Piedade, que é perto Eu sei de onde é a Madureira Piedade, ali. aham. E Eu morava depois, no Rocha, tá ligado? no Rocha? Rocha, lembro, claro. Eu morei Já no toquei muito no Clube do Rocha ali. É. Porra, o Xande, quando o Xande veio aqui, eu falei pra ele. Ele enchia meu saco no Clube Magnatas, cara. Eu queria dormir e o Xande não deixava lá com revelação no Magnatas, que eu morava bem em frente. Sim, pô. Tá ligado? Então, eu sei exatamente onde é Piedade. Então, a gente morava ali. E depois com essa coisa da ascensão do cantor, que a gente foi conseguindo mudar de vida. Aí fomos morar no Recreio. Aí as coisas foram. Melhorou. Isso, mas é interessante isso daí que você tá falando, porque eu não sabia que os sambistas, eles se tornaram artistas, assim, do ponto de vista de remuneração mesmo Cachê, e tudo mais. estrutura, tudo, até postura, Por causa cara. de São Paulo. Isso pra mim é meio ultrajante, cara. São Paulo trouxe uma postura mais bacana pra eles, assim, se arrumar melhor, sabe? Tudo isso, comportamento profissional, levar o samba como uma profissão. Que São Paulo, sem interessante. dúvidas, é a mola mestre da profissionalização do samba. Nossa, eu não fazia ideia disso, é interessante. E teu pai tá nessa primeira leva, não é? Aí, assim, tiveram os sambistas que já, né, faziam sucesso no Brasil todo. Aham. Martinho, Sim, Zeca, sim. vieram de antes, assim. O Arlindo andou como compositor do Fundo de Quintal, como integrante do Fundo de Quintal por muito tempo. Aham. Depois montou a dupla com Sombrinha. Depois fez o Pagode do Arlindo. Aí o Pagode do Arlindo foi o momento, assim, o primeiro, o pontapé da carreira solo, né, do meu pai. E daí ele veio seguindo, veio... Então eu peguei toda essa fase, peguei a transição do autor pro Arlindo, cantor, aí depois gravou um clipe com o Marcelo D2. Eu lembro que Porra, fudido demais. É. Marcelo D2 é outro cara que eu acho muito foda. aquele clipe do D2 foi quando ele... Tipo, meus amigos do condomínio, da escola, falaram: caraca, tu é filho daquele cara, daquele gordinho lá do clipe do D2, cara. Pô, teu pai é famoso, sabe? Meus amigos passaram a ser fã do meu pai, porque viu meu pai no clipe. Aí veio aquela história do DVD da MTV. E aí foi quando o Arlindo ficou um sambista pop, digamos assim, né? Os cachês altos e shows de prefeitura. E uma estrutura melhor mesmo de trabalho, né? Mas pra tu, cara, ser filho do Arlindo é um peso ou é uma vantagem? O que eu quero dizer com isso? Porque, porra, pode ser que as pessoas te tratem de uma forma diferenciada só porque você é filho do Arlindo. Mas eu acho, pessoalmente, que essa etapa, se existiu, ela já foi vencida, porque o Arlindinho já é um nome por si só também, né? Então, já foi um peso. Já me comparavam. O meu pai, ele tem vocação pra santo, né? Ele é daqueles caras que ele tá sempre bem. Ele tá sempre tratando o fã com carinho. Sabe? Ele pode estar se sentindo mal, ele pode estar com dor, mas se você chegar perto dele, ele vai sorrir, vai dar um jeito de abraçar, sabe?
Ele sempre foi um cara de entrega total o tempo inteiro. E eu, por muitos momentos, tinha meus momentos de ser humano, adolescente também. Aí teve isso, né? Imagina, tu sai da Piedade e vai morar no Recreio, daqui a pouco ganha um apartamento, aí como é que vira playboy? E adolescente, com uma Tu série... virou playboy, né, cara? Eu não nasci playboy, mas eu virei. Que doideira. Em, sei lá, 3 anos, sabe? Aham. Eu lembro que com 19 eu ganhei uma Land Rover e um apartamento bacaníssimo, assim. Maneiro. Aí tu imagina, sabe, um 360 na vida, assim. Por muitas vezes você tem erros, você tem exageros, você comete uma série de falhas. E aí o comparativo se tornava cada vez maior, principalmente no modo de tratar as pessoas. Mas depois você vai, aí vem os filhos, vem a vida ensinando, vem as porradas que a vida dá, aí vem os ensinamentos que você vai lendo, entendendo que tudo é cíclico, que você tem que passar por uma série de coisas. Parecia que eu até estava me preparando para tudo que aconteceu. Parecia não, né? Tava me preparando de uma forma indireta. E aí você vai começando a entender que tudo é um momento, que você vai passar por momentos difíceis de novo, e que você vai ter que ter tranquilidade para seguir. E fui tendo, e fui conseguindo respirar fundo, organizar as coisas, acalmar minha família, colocar as coisas no lugar de novo. Mas voltando ao assunto da comparação, o meu pai é um cara muito simples e muito maneiro. E eu tinha meus momentos de eu errar. Eu tinha meus exageros, assim. Eu tinha... Às vezes não tratava um fã tão bem, ou não tratava uma pessoa da forma que deveria ser. E o meu pai nem sempre me corrigia, pelo contrário. Às vezes ele deixava eu bater para que eu tomasse aquela porrada e aprendesse. Aí depois ele vinha. Pô, filho, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Entendi. E com o projeto que a gente fez dos Dois Arlindos, Aham. um pouquinho antes dele ter um acidente, né, vascular, ali foi um intensivão. Ali foi quando ele começou a apertar o parafuso, que ele viu que eu já estava num caminho bacana, de entrega, cantando bem, me apresentando bem. Ele falou, então acho que agora é assim. Ó, quando você chegar no show tem que tratar o fã assim, tem que tratar as pessoas assim. E aí, nessa eu fui. E assim, você podia... Bom, eu imagino que você estava falando aí, pô, virei playboy. Talvez, cara, se você fosse de um outro tipo de pessoa, você podia só sentar na fama do teu pai, na grana do teu pai e tal, e ser playboy mesmo. Mas assim, me parece uma atitude de certa coragem se aventurar pelo um caminho que o teu pai já tinha obtido muito sucesso, que era o caminho da música. E, porra, e você consegue se destacar também, assim como ele. E assim como todas as outras... Assim, essas outras pessoas de sucesso que estão perto de você também, inclusive alguns da sua família. Então, porra, eu acho que você seguir e fazer a música e estar presente ali, mesmo sendo... Porque nesse caso, eu acho que ser filho do Arlindo traz um peso, cara, que é... Porra, esse moleque é filho do Arlindo, então tem um padrão que eu espero dele, tá ligado? Então, talvez por um tempo... Eu não consegui nem entregar o padrão que as pessoas esperavam, né? Imagino, cara. Por muito tempo eu não tinha qualidade para entregar a exigência de ser filho do Arlindo, ou do que as pessoas imaginavam, o que elas queriam do filho do Arlindo. Fui aprendendo mesmo, fui estudando, fui me aprimorando, compondo mais, buscando. E hoje entrego. Hoje eu confio muito no meu produto, assim. A minha entrega de shows, ela é muito bacana. Quem vai no meu show geralmente volta. Eu, graças a Deus, faço bastante shows. Show pra cacete. Tava me falando que 20 e tantos shows por mês, né? Trabalho muito mesmo. Tu vê que tô até rouco, porque vim desse feriado agora, foram 6 shows, mais de 14 horas cantando. Então, e viagem, vai pra Rio, vai pra São Paulo. Então, é cansativo. Mas é a vida que tu mas queria também, não é? É o que eu escolhi. Eu gosto disso, vivo bem. Porque eu vivo bem, porque eu escolhi e ter essa recompensa, ter essa remuneração, ter esse reconhecimento é muito bonito. É tudo que eu pedi a Deus, é tudo que eu pedi aos meus orixás, que eu fosse reconhecido por ser Arlindinho,
por dar seguimento à obra do meu pai, por que não? Se meu pai me deu o nome dele, me ensinou a tocar o instrumento dele, sabe? Me colocou no meio que ele vive, é porque ele quer que eu continue. Senão ele daria outro nome pra mim, eu poderia ter uma série de outras profissões, meu pai sempre me incentivou. Eu poderia viver até da obra que meu pai gera. Eu poderia cuidar disso. Era isso que eu tava te falando. E, de repente, ser, sei lá, médico, ser, sei lá, advogado, poderia. Ou nem ser nada. Poderia não ser nada. Mas eu optei por estar nesse meio porque eu amo. Eu tenho samba como uma religião. Eu tô consumindo samba todos os dias. Eu escuto samba todos os dias. Não só samba, outros ritmos, outros gêneros que influenciam a criação do samba, né?